Pessoal, vamos falar hoje sobre complementos de funções. A gente vai começar pela função recíproca. Essa função ela é associada à proporcionalidade inversa. Então vamos analisar essa tabela aqui abaixo. Então aqui eu tenho o preço de algo em reais. E aqui eu tenho o peso, a quantidade em quilogramas. Então olha só. 0,25 está para 480, 0,5, 240, 1, 120, 2, 60, 4, 30, né? Então, olha só, conforme a gente aumenta o P, a gente está o quê? Diminuindo o quê? Ó, de 0,25 para 0,5 a gente dobrou. E aqui o que a gente está fazendo? Dividindo por 2. De 0,5 para 1, dobrou. Que cortou pela metade também. Outra coisa que a gente pode analisar é se eu pegar o produto P vezes Q. Por exemplo, 0,25 vezes 480, isso vai dar 120. Se eu pegar 0,5 vezes 240, isso também vai dar 120. 1 vezes 120, 120, assim por diante. Então, o produto P vezes Q sempre vai dar o mesmo valor. Então, olha só. Dobrando-se P e Q... Não, dobrando-se P, Q se reduz à metade. Triplicando-se P, Q se reduz à terça parte. E assim por diante. Foi o que a gente analisou, né? O produto P vezes Q se mantém constante. No caso, ele é igual a 120. Então, olha só. Quando P aumenta, Q diminui na proporção inversa. Né? Quando P diminuiu, Q aumenta na proporção inversa. Dizemos, por isso, que as grandezas P e Q são inversamente proporcionais. Então, sabemos que o produto P vezes Q vale 120. Com base nisso, obtemos Q em função de P. Então, se P vezes Q é igual a 120, se eu isolar o Q, eu tenho que ele vai ser igual a quem? 120 dividido por P. Se eu construir um gráfico de Q em função de P, eu vou obter um gráfico desse tipo aqui. Esse tipo de gráfico obtido é parte de uma curva muito especial. E essa curva se chama hipérbole. Em geral, se x e y são duas grandezas inversamente proporcionais, a lei que expressa y em função de x é do tipo y igual a função de x, que é igual a k, uma constante real, diferente de zero, sobre x. Né? Como condição de existência, a gente tem que ter que esse x deve ser diferente de zero. E o gráfico vai ser o quê? Uma curva hiperbólica. Né? O caso mais simples desse tipo de função é a chamada função recíproca. Ela é definida por y igual a f de x, com a constante k igual a 1, que é igual a 1 sobre x, com a condição de existência x diferente de zero. Então, essa função recíproca, a gente obtém o gráfico de f de x igual a 1 sobre x dessa forma. Então, a gente tem curvas hiperbólicas aqui, representando essa função 1 sobre x. Observe que essas curvas são simétricas aqui, né? Então, características da função recíproca. O domínio é R,
porque deve ser x diferente de zero. R asterisco, né? O conjunto imagem também é R asterisco, porque y diferente de zero para todo x no domínio. Como consequência, o gráfico ele não toca o eixo das coordenadas, né? Porque tanto x quanto y são diferentes de zero. Ela é decrescente em todo o seu domínio. À medida que x cresce, com x maior que zero, ou decresce com x menor que zero, y tende a zero. Então o gráfico se aproxima cada vez mais do eixo OX. Então se a gente voltar aqui no gráfico, né, simplesmente é o que a gente definiu aqui, né? Então essa curva, a tendência é de ir para infinito em x aqui, né? E tendendo a zero em y. Então, à medida que x se aproxima de zero, com x maior do que zero, y aumenta infinitamente. Ele tende para mais infinito. O gráfico se aproxima cada vez mais do eixo OY, né? À medida que x se aproxima de zero, com x menor do que zero, o y diminui infinitamente. Ele tende para menos infinito. Também nesse caso, o gráfico se aproxima cada vez mais do eixo OY. Então, voltando no gráfico novamente, né? Então a gente tem essas tendências, né? Quando x se aproxima de zero, o y tende a infinito. Quando o y se aproxima de zero, o x tende a infinito. Beleza? R1. Duas variáveis x e y são inversamente proporcionais. Quando x igual a 12 e y igual a 4, determinar a lei que expressa y em função de x. Essa é fácil, né? Então, resolução. Se x e y são inversamente proporcionais, eles se relacionam por uma lei do tipo y igual a k sobre x, com k real e k diferente de zero. A gente tem o y aqui igual a 4, para x igual a 12. Substituindo aqui, a gente tem y igual a 4, k e x igual a 12. Então, k vai ser quanto? 4 vezes 12, que é igual a 48. Então, a função ela é definida pela lei y igual a 48 sobre x. Próxima aula a gente vê a função modular.